Bom dia a todo mundo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, Relações diferenciais para uma partícula de fluido, ou para um volume de controle infinitesimal. Ou seja, o que nós vamos analisar? Vamos fazer um volume de controle fixo, elementar, e aí fazer a sua análise quando vai passar o escoamento sobre ele. O que eu quero dizer? A gente vai aplicar o quê? Os princípios de conservação que foram aprendidos no capítulo 3, mas agora não fazendo, não integrando ele, e sim fazendo a diferenciação, por causa que a gente vai usar um volume elementar. Ou seja, vamos usar uma partícula de fluido, ou seja, um sistema infinitesimal. Ou seja, assim, temos as equações diferenciais do movimento do fluido, e para que podemos fechar todas as equações, e podemos simplificar as equações e as demais simplificar as equações, a gente precisa entrar com as condições de contorno. Primeiramente, para a gente, antes de entrar nas equações diferenciais para massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular e energia, vamos ter que definir o campo de aceleração de um fluido. Esse campo de aceleração de fluido, a gente sai do campo de velocidade, pois que é representado aqui no caso geral aqui. Esse campo de velocidade, ele depende do seu raio e do tempo. Em qualquer região, você depende do seu raio, x, y, z, e do tempo. Nas coordenadas das velocidades em relação ao u, da velocidade u, da velocidade v e da velocidade w. Ou seja, se você tem esse campo de velocidade, você consegue determinar praticamente o escoamento. Com ela, você consegue determinar o escoamento. Então, as duas propriedades que são importantes em mecânica dos fluidos são o campo de velocidade e o campo de pressão. O campo de velocidade quando o fluido está escoando e de pressão quando trabalhamos com a estática dos fluidos. Lembrando do capítulo 3, nós trabalhamos com o quê? A descrição euleriana e lagrangiana. A euleriana é o quê? Quando você temos uma região fixa, um volume de controle, né? E o que tem? Percebemos o que ocorre com o escoamento passando por esse volume de controle no tempo. E também temos a descrição lagrangiana, que é o quê? Acompanha o movimento de um corpo, ou seja, de uma partícula. Trabalhamos com ele com o sistema infinitesimal, ou seja, isso é uma partícula que, ao passar do tempo, então ela vai ter um determinado tempo, ela vai ter uma posição, no outro tempo t mais ΔT, ela vai ter uma outra posição. E, assim, podendo variar seu campo de velocidade e as demais outras propriedades. Então, primeiramente, nós temos que estudar o que é derivada material ou substancial, também denominado de derivada temporal total. Então, vamos chamar de um Qzinho uma propriedade de um fluido. Não sei qual propriedade. Ela é em função da sua posição e do seu tempo. dx, dy, dz, dt, variável arbitrárias nas 4 variáveis independentes, x, y, z e t. E a diferencial total.
em Q, da propriedade que nós queremos estudar. Então, fazendo a diferencial temporal total, quando eu digo diferencial temporal total, quer dizer o quê? Eu estou variando a propriedade Q nas 4 variáveis independentes que eu tenho, que é tempo, na posição X, na posição Y e na posição T. Então, ficamos com variando Q no tempo, dt, mais variando Q no tempo na posição X, dx, mais variação da propriedade Q na posição Y, dy, mais a variação da propriedade Q em relação a z, dz. No intervalo dt, nós temos o quê? Nós observamos que dx sobre u é igual a dt. Vai variar, que é igual a dy, a variação de dy é a mesma coisa que sobre v é igual a dt, que é a mesma coisa que falarmos que a variação de z sobre a velocidade w é igual a dt. Se isso nós substituirmos na equação acima, nós temos o quê? Se substituirmos isso aqui, ó, dx, nós temos o quê? Ele é Peraí, só ver se eu estou fazendo isso certo aqui. Tem alguma coisa que eu fiz. Estou lembrando. Se todas as parcelas aqui eu tenho um dt, então eu tenho que dividir por dt. Então eu fico com isso aqui dx sobre dt. Dx sobre dt, se for usar dx sobre u igual a dt, eu fico com u. A mesma coisa que v e a componente w. Conseguiram entender essa parte ou não? Aqui. Isso aqui, a primeira parcela que eu tenho é dx sobre dt igual a u. Eu falei que eu vou multiplicar isso aqui, eu vou dividir tudo por dt. Opa. Se eu divido tudo por dt, corta essa primeira parcela, isso aqui fica dx sobre dt. Dx sobre dt é o quê? É u. Então, por isso que eu substituí aqui por u. A mesma coisa eu faço. dy sobre dt é o quê? É igual ao meu v. Aqui, ó, dy sobre v é igual a dt. Reorganizando, eu fico com dy sobre dt igual a v. Aqui, dy sobre dt é meu v. A mesma coisa que eu faço para a última parcela. Então, eu fico com w. Observamos que isso aqui podemos fazer um produto escalar. Então, fica o quê? A coordenada i vezes u, mais coordenada j vezes v, mais coordenada unitária k vezes w,
produto escalar de coordenada I vezes derivada de Q em relação a X, mais derivada de J, não, o componente J, componente unitário J em relação a Q, derivada de Q em relação a Y, mais coordenada K, derivada de Q em relação a DZ. Então, eu tenho aqui, eu compacto o quê? Essa minha expressão. Então, eu fico com dq sobre dt mais v escalar nabla vezes q, que é a minha propriedade que eu estou analisando. Então, aqui eu substituí, em vez de q, eu coloquei um ponto de interrogação, porque serve para qualquer propriedade. Se eu substituir o ponto de interrogação pela minha velocidade, então, a derivada temporal total da velocidade é o quê? É minha aceleração. Minha aceleração, o quê? De v em relação ao tempo, mais v escalar nabla pela velocidade. Isso aqui representa a minha aceleração local. E essa parcela representa a minha aceleração convectiva. Quando nós falamos em regime permanente, nós sabemos que é o quê? A propriedade não varia com o tempo. Se não varia com o tempo, ela é igual a zero, ou seja, essa primeira parcela a gente cancela. Ficamos com o quê? V escalar nabla multiplica pelo vetor velocidade. É minha aceleração, eu só tenho, então, no meu regime permanente, só tenho a minha aceleração convectiva. Mostrando por um exemplo para vocês, utilizando quando uma válvula é aberta, o fluxo escoa no duto divergente da figura abaixo, de acordo com a aproximação. Essa aqui é a aproximação que ela faz o campo de velocidade dela. Ela só age em uma dimensão. Encontre a aceleração do fluido na posição x e t, que o x vale igual a L, t igual a L sobre U. E B, o tempo para o qual a aceleração do fluido em x igual a L é zero. E por que a aceleração do fluido se torna negativa após a condição B? Então, o que nós vamos fazer? Ele é um escoamento unidimensional. Então, eu só tenho a componente AX, derivada de U em relação ao tempo, mais U vezes U escalar, U derivada de U em função de X. Se eu pegar essa expressão, derivar em relação ao tempo, vai fornecer isso aqui. Isso aqui é minha aceleração local. E a segunda parcela é U escalar derivada de U em relação ao X. Me fornece isso aqui. Eu peguei isso aqui e fiz isso aqui, me forneceu esse valor. Isso aqui é minha aceleração convectiva. Simplificando a equação acima, o que eu fiz? Eu peguei essas duas parcelas aqui e isolei ela. Aí eu vou ficar com secante hiperbólico ao quadrado de UT sobre L menos meio de tangente ao hiperbólico de UT sobre L. Substituindo que é o que ele quer saber, no tempo, na posição L, e o tempo L sobre U, qual que é a sua aceleração? Então, substituindo aqui,
nós sabemos que a aceleração é de 0,019,6 U ao quadrado sobre 2L. Isso é o que ele pediu em A. Agora, em B, ele pede qual é a aceleração nessa posição aqui que seja zero. Ou seja, para que ela seja zero, o que nós precisamos fazer? Isso aqui tem que ser zero. A x meu tem que ser zero. Se a x é igual a zero, o que eu vou ficar? Essa parcela aqui, a aceleração local é igual à aceleração convectiva. Assim, eu fico com essa equação. Rearranjando a equação, fico com UT sobre L é proporcional a 1,048. O que quer dizer isso? Que a nossa aceleração, no começo, nós temos duas acelerações, temporal e local. Ela é positiva. Quando chega aqui, ela é zero, e aqui fora dela, ela é uma aceleração negativa. Por quê? A aceleração no primeiro momento, isso aqui, a aceleração local é maior que a convectiva. Mas, o que acontece? A aceleração local começa a aumentar. Muito mais do que a aceleração local. Ou seja, quando ela está na saída do bocal, ela fica zero, e depois, ao sair do bocal, a aceleração convectiva é muito maior que a aceleração local. É isso que nós temos. E aqui é o que estou falando nessa... Está escrito aqui. Tudo bem para vocês? Ô, Fábio, volta um pouco ali no item A, por favor. Tá certo. Nessa primeira equação que você montou aí, o primeiro que você circulou, ali, nessa equação aí, antes do seno ao quadrado, é secante, né? Isso. Aí era para ser U sobre 2L também, não era? 1 sobre 2L? É. Aonde você fala fora? Era Isso, para ter bem, 2 1 sobre 2L. Então era para ser 1 ao quadrado sobre L ao quadrado? não, é porque senão não dá para juntar depois, né? Quando você isola. Tá certo. Eu acho que Não, era para aqui, ó. UTL, aqui, ó, UT sobre L, UT sobre L, não é isso? Então, mas fora, eu digo, no U sobre L ali, ó, fora. Fora do colchete aí. Você está falando para ficar aqui o quadrado sobre 2L? É. Eu tenho que dar uma analisada nisso agora, assim, parando para pensar. Pode Porque, ser. tipo, Porque você multiplica o por U aí, fica U ao quadrado. E esse 2L aí, qual que é o outro L que ficou 2L? Só tem um L do lado de fora do parênteses em cima? Então você está me falando que... Peraí. Tá em cima. Opa. Vocês ainda estão vendo minha tela, é isso, gente? Não, não, saiu. saiu. Saiu? É que eu fiz um erro aqui. Saí sem querer do PowerPoint.
Retornado? Sim. Tá. Então, U ao quadrado sobre L. Não, é que aí eu acho que tá vendo ali o U sobre L que tá aí? Ah, Eu você, acho que deveria ser U sobre 2L. 2L? É, Ou pra- então embaixo tinha que ser na não, assim. simplificação, tinha que ser o quadrado square, né? Eu vou dar uma olhada, hein, gente. Pode ser, não Uhum. sei agora falar, por causa que eu peguei o exercício pronto, montado, entendeu? Pode ser que na hora de digitar eu coloquei de forma errada. Isso aqui. Mas isso aqui são detalhes que não interessam, entendeu? Na hora de vocês fazerem, vocês têm que fazer correto. Mas eu acho que é só detalhe, entende? Vocês têm que entender a lógica do Sim. exercício. Tá certo, Guilherme? Sim. Mais alguma dúvida no exercício, do exercício? Não, só isso mesmo. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Passar para frente, então. Agora que a gente já sabe como que faz para achar o campo de velocidade, vamos entrar agora em fazer a primeira equação diferencial, porque agora a gente está trabalhando o quê? Com um volume de controle elementar. Então, nós definimos ele, como ele é elementar, a definição dele é que a gente vai trabalhar com ele com ele alguma coisa minúscula, tanto é que a volume é dx, dy, dz. A gente trabalha com esse volume aqui, ó. Então, chamamos ele de equação diferencial. Uma parcela pequena, minúscula, da partícula. Mas ela fixa no escoamento. O que nós temos? Nós sabemos o quê? Que ele tem uma velocidade entrando, que é, nós vamos chamar aqui de, nós vamos entrar com conservação da massa, que é o quê? ρU. Ele entra aqui com ρU, e nós temos a área, que é o quê? Qual que é a área dele? Essa área, né? Essa área e essa área aqui. Essa área aqui é o quê? DZ. E essa área aqui é DY. Então, isso aqui é minha área. Entendeu? Então, eu vou ficar, no final das contas, eu vou ficar com a minha massa. Vou ficar somente com massa aqui. Massa de entrada e a massa de saída. Essa massa é o quê? Na massa de saída, eu tenho mais um acréscimo. Esse acréscimo. Devido que ele deslocou dessa posição aqui, da posição x igual a zero, para uma posição dx. Então, eu tenho um acréscimo de dx, pois pode haver uma variação de ρ e da velocidade nesse tempo. Na mesma área. A área aqui é a mesma. Ó, vocês podem observar que é essa aqui. Ó. Isso aqui é o quê? É dz. Isso aqui, meu dx. É dz, desculpa. Então, aplicando o princípio de conservação da massa, nós sabemos que massa em um sistema é igual a zero, não varia, né? A massa não varia. Aqui, então, coloquei a zero. E temos que o quê? Há uma variação no volume de controle, pelo tempo, e um fluxo de massa variando na superfície de controle. Se esse meu volume aqui é muito pequeno, a gente pode tirar para fora da integral. Ficamos com a derivada de ρ em relação ao tempo, dx, dy, dz. E isso aqui falamos que é o somatório de ρVA. ρVA, vocês sabem que é a massa, minha vazão mássica, que sai e as vazão mássica que entra. Isso vem lá do princípio de conservação da massa que já foi estudado. Por que eu coloquei o somatório? É para falar a quantidade
de entradas que eu tenho e a quantidade de saídas que eu tenho, quantidades de entrada que eu tenho. Eu não vou fazer o integral, que é fazer em todo o corpo, e sim nas saídas e nas entradas que eu tenho. Então, eu faço um somatório. Então, um balanço de massa com entradas e saídas que eu mostrei para vocês, que eu fiz, fazendo agora na face X. O que eu vou fazer? É esse balanço de massa menos o que eu entrei, que eu saí, menos que eu tenho na entrada. A mesma coisa eu vou fazer na face Y, que eu não demonstrei aqui, senão vai ficar muito... meu desenho vai ficar muito poluído, mas eu tenho aqui um Y. Uma entrada aqui. Não, uma entrada aqui e uma saída lá em cima. Aqui eu teria o quê? Eu teria um Rho, V, D, X, D, Y. E em cima eu teria o quê? O, V, mais o que ele variou dy, né? Da entrada até a saída. Então, é integral de ρ v, integral de dy em relação a y, dy. Qual que é a área que nós temos? dx, dz. Essa é a parcela aqui, as duas parcelas que eu estou demonstrando. Eu não vou fazer para z, mas z seria aqui, né? Z. Aí, ó, fica muito poluído o meu desenho. E a saída... Não, na verdade... Não consigo fazer... Na verdade, ele sai para cá, né? No mesmo sentido de Z. Só para fazer os cálculos matemáticos, mas aí pode estar entrando e saindo do outro lado. Entendeu? Aí eu só não vou colocar aqui a equação, porque senão vai ficar muito poluído. Mas é isso aqui. Aí o que nós fazemos? Saída menos entrada. Para todas as faces. Então, o que tem? Se eu faço saída menos entrada, porque é isso aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó. Essa parcela aqui. Essa parcela... Opa! Essa parcela aqui está sendo mostrado aqui, que é o somatório, entendeu? Das minhas entradas. Aqui, ó, saída, todas as minhas saídas é o somatório das saídas, menos o somatório das minhas entradas. Então, se eu fazer essa subtração, o que eu vou ficar? Derivada de ρ em relação a x, derivada de ρv em relação a x, dx, dy, dz. Derivada de ρv em relação a y, dx, dy, dz. Derivada de ρw em relação a z, dx, dy, dz. Como eu tenho isso aqui, dx, dy, dz, é minha variação, é o meu dv, é meu volume infinitesimal. Cancelo, eu divido isso, ficando somente com variação de ρ em função do tempo e variação de ρu em função de x, variação derivada de ρv em relação a y, derivada de ρw em relação a z. Isso aqui, para mim, é o quê? É a equação da continuidade. Essa aqui, para mim,
é a equação da continuidade. Sem fazer, sem colocar nenhuma hipótese. Ou, mostrando ela de forma compacta, o que nós temos? Esse aqui é o meu nabla. Nabla é mostrado dessa forma. Aqui, nabla. O operador nabla. Escalar, ρ1. Escalar, desculpa, o ρv. Rho, velocidade, vetor v. Então, nós temos ρ1 em i, ρv em j, mais ρw em k, que é igual a zero. De forma que a gente compacta e fica derivada de ρ em relação ao tempo, mais operador nabla escalar com ρ vezes o vetor velocidade. Isso igual a zero. Isso é minha equação da continuidade que eu mostro de forma compacta. Mas também eu posso fazer agora, abrir essa expressão aqui. Pois temos a regra da derivada, que na derivada a gente tem aquele negócio da regra da cadeia, né? Então, se eu for abrir ela, aqui, eu tenho essa expressão aqui, isso aqui é da continuidade. Eu estou fazendo somente essa parcela aqui, eu vou abrir somente essa parcela. Então, eu fico com derivada de ρu em relação a x, derivada de ρv em relação a y, derivada de ρw em relação a z. A regra da cadeia, o que é? Eu derivo isso em uma variável e a outra é constante. Vamos derivar, então, isso aqui. Primeiro é a massa específica constante e derivo em função de u. Aqui. Depois, o meu u é constante e derivo em função da minha massa específica. Fiquei com essa parcela. Isso é em função dessa derivada. Agora, em função da próxima derivada. Regra da cadeia. Primeiro, a minha massa específica ela é constante. Depois, o meu volume específico ela é constante. E a mesma coisa eu faço para a derivada de ρw em relação a z. Não vou mostrar porque é a mesma coisa. O que eu fiz agora nesse termo aqui? Tudo que eu tenho massa específica constante, eu coloquei, são os 3 primeiros termos. E o que tem as velocidades como constante, são os 3 últimos termos. Observa o quê? Que se eu tenho massa específica constante, então eu fico com ρ. Isso aqui é o quê? Nabla escalar v. Ou ρ em relação a x, mais ρ1 em relação a y, mais ρw em relação a z, e isso é nabla escalar v. E as 3 últimas parcelas, o que eu tenho? U, V e W, eles vão escalar com o meu nabla. Então, o que eu vou ficar? Vou ficar com isso aqui. Como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Isso aqui, ó, essa parte aqui, vamos ver se tem para frente ou não. Não, não tem. Mas é o quê? É o U escalar meu nabla, então escalar x, mais o V escalar, não, em relação a y, mais o W
em relação, a derivada em relação a Z. Isso aqui é V escalar nada. E isolo, todos têm ρ. Então, eu isolo o ρ para fora. Aqui, ó, meu ρ aqui. Tudo bem até aí, gente? Conseguiram entender? Como é que eu faço para fazer essa transformação? Daqui para chegar nisso aqui, nessas duas parcelas. Aqui nessas duas parcelas. Então, eu tenho isso aqui, cheguei nas duas parcelas. O que eu fiz agora? Para não ter dificuldade no entendimento, eu só modifiquei os termos de posição. Isso veio para cá e isso veio para cá. A equação de cima e para baixo, eu só mudei de posição os termos. Por que eu mudei de posição? Porque se eu jogar lá na equação da continuidade, o que eu tenho? Derivada de ρ em relação ao tempo, mais essa parcela aqui, que é nabla escalar ρ v. Isso aqui é representado por aqui, por isso. Mas isso aqui, nós abrimos. Nós abrimos. E quando a gente abriu, deu isso aqui, ó. Nós abrimos ele. O que ele deu? Ele nos forneceu dois termos. Então, o que nós fizemos? Observe. Nós temos essa parcela que é igual e a parcela que abriu. Então, a parcela que abriu, isso aqui é isso aqui, ó, da equação da continuidade. Observando, nós temos que o ρ está para... Isso aqui é o que para mim? Vem lá quando eu fiz o campo de aceleração, que é essa minha parcela aqui, ó. O que eu substituí aqui? É o meu derivada temporal. Não, derivada. É minha derivada temporal total. Derivada temporal total de quem? Derivada temporal total da massa específica. Aqui eu só substituir. Eu vim aqui eu tenho um ρ em relação a t mais a velocidade escalar o operador nabla vezes a vazão máxima. Observem comigo lá, olha só. Aqui. Fiz lá, mas aqui, ó. Isso deu a minha primeira parcela lá. Aí é o que eu acabei de desenhar, escrever lá. Essa minha primeira parcela lá, opa. Aqui, ó, o ρ. Só substituir ρ naquela equação para derivada temporal total. Minha derivada temporal total é para massa específica. É ρ. Mais a parcela que ainda ficou aqui, que é essa parcela, que eu tenho que continuar, né? Tem ainda essa parcela que ainda vou ter que colocar aqui embaixo, mais isso aqui. Então,
eu fico agora, se eu substituir o meu derivada temporal total, eu fico com o quê? Derivada temporal total mais ρ vezes no operador nábula escalar o vetor velocidade. Vezes escalar o vetor velocidade. Aqui mostrando de outra forma minha equação da continuidade de forma quando eu preciso abrir ele. Conseguiram entender, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, Fábio, tô tranquilo. Tudo tranquilo? Pô, desculpa aí, Natan, é que eu estava dando aula, só percebi agora que você pediu permissão aí. Então, o que nós podemos fazer da interpretação dessa equação nossa aqui? Quando trabalhamos com o escoamento incompressível, se vocês já sabem, quando é máquina menor que 0,3, nós temos o quê? A massa específica não varia, ou seja, se ela não varia, o ρ é igual a zero. Então, essa parcela some e essa parcela também some. Ficamos com o quê? Operador nábula escalar V. Que é o que lá eu demonstrei lá para vocês. Isso aqui. Isso quando temos um escoamento incompressível. Então, ela só tem uma aceleração convertível. Segundo a interpretação física, quando temos escoamento compressível. Mas ela é permanente. O que acontece? Isso aqui vai sumir e vai ficar com o quê? Somente essa equação. Somente como um termo, né? Da adição. Então, fica gradiente de ρ1. Ou seja, se ele veio daqui de cima, então não tem o ρ em relação ao tempo, ficamos somente com operador nábula escalar ρv. Está mostrado aqui, demonstrado aqui. E temos a terceira e quarta interpretação, que aqui eu mostro, mas não vou entrar muito em detalhes, que é o quê? Quando temos o escoamento irrotacional, ou também chamado de potencial. Quando é um escoamento irrotacional, nós estamos falando o quê? Ele não... os efeitos viscosos não está agindo sobre o escoamento. Ou seja, nós vamos ter o quê? Operador nábula vetorial com a velocidade. Não é vetorial que fala, o que é mesmo que fala? É vetorial, gente, que fala isso aqui? Esse aqui, escapei de esquecer.
Esse operador, como que chama, gente? Acho que é isso mesmo, produto vetorial. Produto vetorial, isso mesmo. Então, aí, nós vamos entrar em uma matriz. Você tem que sempre fazer uma matriz, que é igual a zero. E temos o escoamento rotacional, que também é esse aqui demonstrado, o operador nabla, produto vetorial, vetor velocidade. Mas agora, não é igual a zero, ele é diferente de zero. É o caso mais complicado possível, que é difícil de você fazer matematicamente mostrar isso. Só em alguns casos, de alguns tipos de escoamento, que você consegue mostrar isso. Em outros escoamentos, você não consegue mostrar. Então, é mais fácil de você trabalhar com o seu escoamento em ensaios. Porque depende muito de modelos matemáticos já trabalhados para você saber se aquele modelo trabalhado pode ser utilizado no seu caso de escoamento, entendeu? Mas não é o que vem ao nosso caso aqui, em paramecânica dos fluidos, pelo menos o que eu venho para demonstrar em um semestre, né? Então, vocês ficaram com alguma dúvida sobre equações diferenciais para um volume de controle? Equações diferenciais não para um volume de controle, me desculpa. Equações diferenciais utilizado em uma massa? A conservação da massa, me desculpa. Se vocês, ninguém tem dúvida, tem o exercício 2, vou deixar aí disponível para vocês. Se nós fazemos a interpretação, como vocês já sabem, isso aqui é a taxa de armazenamento de massa no interior do cubo. Como foi visto no capítulo 3, isso aqui é o que entra e sai do volume de controle, essa parcela aqui. E como vocês viram pela demonstração matemática, como foi chegado às equações. Eu vou fazer esse exercício com vocês. O exercício 3. O ar escoa sob condição permanente, aproximadamente unidimensional, por um bocal cônico, na figura abaixo. Se a velocidade do som é aproximada de 340 metros por segundo, no ar, né? Qual é a razão mínima de diâmetros? dE sobre D0. Ele quer saber qual que é a razão mínima, qual que é a razão dos diâmetros, mínima, que você precisa, aqui, ó, para o qual podemos, com segurança, desprezar os efeitos de compressibilidade. Se V0 é igual a 10 metros por segundo e B é 30 metros por segundo. Ou seja, ele quer saber o quê? Para que não tenha compressibilidade no bocal, qual que é a razão desse diâmetro sobre esse diâmetro? Qual que é a razão que eu preciso ter do bocal? Posso ter vários bocais com diâmetros diferentes, mas eu preciso tem que saber a razão para que eu tenha escoamento compressível. Também, o que também tem que saber é qual que é a velocidade que entra. Tem que ter, se eu tenho uma velocidade que entra de 10 metros por segundo, qual que é a razão do bocal? E para 30 metros por segundo, vai variar a razão do bocal também. Aí eu consigo te dizer com segurança se vai ter compressibilidade no escoamento ou não. Nesse caso, a gente só quer garantir que tenha um escoamento incompressível. Ou seja, aplicando a equação da continuidade para escoamento unidimensional, nós sabemos que o quê? A vazão mássica que entra é igual à vazão mássica que sai. Que é igual, aqui eu coloquei vazão mássica 0 igual a vazão mássica E. É que eu estou representando por causa que é igual ao desenho que está aqui. Vazão mássica
lembrar que é ρVA. Então, se a gente sabe o que é isso, substituímos ρVA aqui, na equação acima da continuidade. Ficamos com ρ0, V0, π sobre 4, D0 ao quadrado, igual a ρe, DE, π sobre 4, DE ao quadrado. Π elevado a 4, π sobre 4 corta. E como a gente quer um escoamento incompressível, sabemos que escoamento compressível, o ρ é constante, ou seja, ρ0 tem que ser igual a ρe. Então, ficamos só com V0, D0 ao quadrado, VE, DE ao quadrado. Rearranjando a expressão para obter o que ele quer, que é D sobre D0 sobre D0, ficamos com a raiz de V0 sobre VE. Isso eu chamei de equação 1, porque depois a gente volta nela. Para a gente ter um escoamento incompressível, Mach tem que ser menor ou igual a 0,3. Ou seja, Mach, o que é Mach? É um parâmetro adimensional. Ele representa a velocidade que o fluido está escoando pela velocidade daquele fluido, pela velocidade do som naquele fluido. Porque vários fluidos, a velocidade do som modifica. No ar, ele é 340 metros por segundo. Então, se a gente fazer, para saber a velocidade na saída, 0,3 vezes 340, me dando um valor de 102 metros por segundo. Substituindo ele na equação 1, aqui, substituindo 102 aqui, agora eu tenho dois casos para ser estudado. No caso A e no caso B. No caso A, 10 metros por segundo. Então, a entrada é 10 metros por segundo. Então, raiz de 10 sobre 102 me dá 0,81. Essa é a razão. Tem que ser os meus vocais de entrada com a saída. E para 30 metros por segundo, ela tem que ser, a razão já tem que ser maior. Ela tem que ser 0,54. Ou seja, quanto maior a velocidade de entrada, observem, maior vai ter que ser a sua razão do vocal entre a entrada, entre a saída sobre a entrada. Entendidos? Alguém ficou com alguma dúvida?